Tá aí uma verdade que ninguém vai te falar. Não existe criança difícil. Existem adultos mal formados. E se você está duvidando disso, assista esse vídeo que eu vou te explicar. Prazer, eu me chamo Nicolas Avelino e esse é o Diário de Pai. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês em mais um vídeo. Se você ainda não segue o canal, já começa a seguir, deixa o seu like, seu comentário, que isso é muito importante para que a gente alcance mais pais. Por quê? Porque ser pai é um trabalho que a gente faz todos os dias e todo pai precisa de uma ajudinha. Começa a seguir o canal, deixa o seu comentário para a gente saber se estamos no caminho correto ou não. Se aparece esse vídeo para você e para você mostrar para outros pais que também precisam de uma ajudinha, né? Vamos espalhar a boa nova, a gente não precisa ser egoísta, né? Não existe criança difícil, existem adultos mal formados. E o problema de tudo isso chama-se maturidade. Somos uma geração que cresceu aí sem norte, sem referência. Vivemos à base do sentimentalismo. Tudo é sentimental, tudo é sentimental. E isso é próprio de uma característica dos imaturos. E aí a gente vem formando essa geração de pais imaturos. Se o nosso filho chora, a gente para de agir. Se o nosso filho faz birra, paramos de agir também. E aí vivemos à base de sentimento. E quem vive à base de sentimento são pessoas imaturas. Imaturas. Não existe criança difícil, existe pais mal formados, pais imaturos, que não conseguem pegar aquela realidade e transformar em algo melhor. Aquela circunstância não conseguem transformar ela em algo melhor. O seu filho não é uma criança difícil. Muitas vezes é você que tem preguiça de educar o seu filho. É você que não está disposto ao combate, a levar ele para o caminho correto. Porque essa é a nossa função como pais. Iluminar a vontade e a inteligência do nosso filho para que ele continue caminhando para o lugar certo, para o lugar correto. O seu filho não sabe o que é certo e o que é errado ainda, a menos que você ensine. Cada vez que você se move pelos sentimentos dele, você não está levando ele para um bom lugar. Uma pessoa que se move por sentimentos, ela não consegue chegar num bom lugar. Porque para você ter uma personalidade madura é preciso ter cabeça de gelo, coração de fogo e braços de ferro. Cabeça de gelo para pensar friamente, saber quais são os passos, um ideal claro, para onde você está indo. Um coração de fogo que aquece essas ideias e fazem o coração virar uma fornalha para que você comece a olhar para o que é importante. E braços de ferro para que você execute essas coisas, para que você tire do abstrato da sua cabeça, depois de ter sido aquecido pelo seu coração, e traga para a realidade. O problema do imaturo é que ele sempre para diante de alguma coisa desconfortável. E isso é viver à base de sentimentos. Ele sempre para diante das contrariedades. Começa e não termina. E cada vez que a gente deixa os nossos filhos agirem assim também, baseado em sentimentos, porque criança é só sentimento. Ele não consegue raciocinar direito, não tem a cognição formada completamente, ele não tem todas as nuances da vida. Então, quando ele tem alguma frustração, o que ele faz? Ele chora, ele se joga, faz birra, não quer comer, não quer dormir, porque ele vive à base de sentimentos. E quando você deixa o seu filho agir dessa forma, você está ensinando para ele que aquilo é o jeito certo. Por quê? Porque você é imaturo. Porque você, assim como ele, travou diante de uma resposta de um sentimento ruim, travou diante da contrariedade. A nossa função como pais é iluminar a inteligência das crianças, para que eles, assim, com a inteligência iluminada, dobrem a sua vontade e comecem a fazer o que precisa ser feito, não o que é mais gostoso. E só as pessoas maduras conseguem fazer o que precisa ser feito, mesmo quando aquilo não é confortável, mesmo quando aquilo já não é a coisa mais gostosa. E isso é para tudo, para o seu trabalho, para o seu filho, para o seu casamento, todas as coisas. No cuidado com o seu corpo. Poxa, alguém vai dizer para mim que fazer atividade física, correr, levantar peso é gostoso? A sensação do pós é maravilhosa, aquela liberação dos hormônios, endorfina, coisa e tal. Mas durante não, durante é muito chato, muito chato. E se você não dominar o sensível, se você não dominar a sua vontade, você vai parar no meio do caminho. Você vai desistir, você vai trocar por uma coxinha de frango com catupiry e uma Coca-Cola gelada. Pô, é muito mais gostoso do que ficar na academia. E como é que você quer ensinar para o seu filho o domínio da vontade se você mesmo não consegue se dominar? Se você mesmo não consegue realizar as coisas de maneira madura, fazendo o que precisa ser feito, mesmo que aquilo não seja gostoso? Essa é uma grande questão. Vocês ficam reclamando, mas meu filho é muito difícil. Você não conhece meu filho, ele é um colérico, esse é um moleque atentado, ele pula, ele bate, ele vai. Beleza. E você fez o que com tudo isso? Você ensinou para ele o caminho certo? Você parou e explicou para ele que aquilo era errado? Ou você ficou com preguiça, porque aquilo não era gostoso de ser feito?
Aquilo não era confortável, ficar ali 1 hora explicando para a criança o jeito certo de fazer a coisa, o jeito certo de amarrar o tênis, o jeito certo de comer a comida. Isso não é gostoso. Isso não é confortável. E você foi o quê? Imaturo. Você viveu à base de sentimentos. Se aquilo não te dava um sentimento, uma sensação gostosa, você para. Isso é próprio dos imaturos. Isso é próprio dos imaturos. E você não vai conseguir ensinar o seu filho a ser uma criança madura ou crescer para a maturidade em algum momento da vida dele, porque ele vai ser jovem ainda, vai fazer muitas burradas. O bom da juventude é que ela acaba, né? O problema é que tem muitas pessoas que vivem eternamente a síndrome do Peter Pan, sempre voando, sempre viajando no mundo das fantasias. Para quê? Para não tocar no chão, na realidade concreta, no mundo de responsabilidades. E aí a gente vai fazendo o quê? Alejando os nossos filhos. Por conta do quê? Da nossa imaturidade, cara. Nós não podemos ser. É função do homem ser maduro. É função do homem não viver de sentimentos. É função do homem continuar seguindo mesmo ante as contrariedades. Porra, tu vai parar sempre? Como é que tu vai ensinar o teu filho? Pô, certa vez um dia lá no jiu-jitsu, campeonato com meu filho, eu já contei essa história em algum momento aqui, mas eu não lembro aonde. Vou contar de novo porque ela é importante. Meu filho me abraça na primeira luta do campeonato. Ele me abraça e diz: papai, eu não quero mais lutar. Tô com medo. Tô com medo. Eu abracei: filho, você confia no papai? Confio. Papai só te trouxe aqui porque eu confio em você. Eu sei que você é capaz, você treinou, você sabe o que fazer. Pode ir, papai confia em você. Ele olhou para mim, me abraçou: pai, mas eu tô com medo. Filho, ser corajoso não é ausência de medo, não é não existir o medo. Ser corajoso é agir diante do medo, agir mesmo com medo. Eu poderia chegar lá e falar: não, filho, tá bom, não quer lutar? Vamos embora, papai te leva embora. Não precisa não, já veio até aqui, já tá bom, teve coragem de se inscrever. Mas eu ensinar o que pro meu filho? Que diante de qualquer desconforto ele pode desistir? Que ele não precisa fazer as coisas? Que ele pode ser um covarde? Pô, não, né? Que melhor lugar para eu ensinar o meu filho a ser corajoso, a continuar realizando as coisas mesmo quando a gente não tá com o sentimento de que quer fazer aquilo, do que naquele ambiente controlado ali no tatame, no jiu-jitsu, numa competição. Pô, eu fiquei com o coração apertadíssimo, cara. Eu fiquei pensando, será que eu tô apertando o calo? Hoje eu tenho certeza absoluta, eu não apertei o calo. Eu ensinei para ele algo muito grande e ele me ensinou algo muito maior. Agir mesmo com medo. Quantas vezes a gente foge das nossas responsabilidades? Quantas vezes a gente tem medo e foge? Quantas vezes a gente fica fugindo das coisas por medo? E quem paga a conta disso? Nossos filhos. Todas as batalhas que a gente não quer enfrentar, quem paga a conta são os nossos filhos. Em algum momento, todas as vezes que você teve preguiça de educar ele, todas as vezes que você teve preguiça de trabalhar, todas as vezes que você teve preguiça de fazer as pazes ou não responder ou fazer alguma coisa na sua casa, quem vai pagar essa conta? Seu filho. Porque o seu filho está vendo, ele aprende com tudo, tudo que você faz. Ele não aprende com o que você diz, ele aprende com o que você faz de fato. E se você é preguiçoso, ele será preguiçoso. Ele vai aprender que, porra, não preciso fazer nada disso. Meu pai não fazia. Ele vai ficar aleijado e o mundo, o mundo vai passar o facão nele. O mundo não tá nem aí pro seu filho, vai educar ele na porrada, sem amor. Se você não estiver disposto a educar o seu filho com amor, meu amigão, o mundo vai educar, pode ficar tranquilo. Ele vai passar por muito mais frustrações do que deveria e vai aprender na porrada. Porque você foi imaturo, você foi preguiçoso, você só queria fazer o que era gostoso, não o que era correto. Naquele momento era correto que meu filho entrasse lá. Eu também tava com medo, eu também tava ali, porra, caraca, será que eu tô forçando a barra demais? Ele foi, lutou e ganhou no final. A hora que ele ganhou uma medalha, tem uma foto dele, tá assim, ó. Nem sabe como que ganhou, cara. Nem sabe. Feliz da vida. O esforço é todo do pai. Tem que levar, encorajar, ser paciente. Mas o prêmio é deles. O prêmio, quando as coisas dão certo, é para eles, para a vida inteira deles. O ônus é nosso e o bônus é deles. E graças a Deus que é assim. Graças a Deus. Mas cada vez que a gente não faz o que tem que fazer, esse ônus fica para eles. Esse ônus fica para ele, porque ele vai ter que se reinventar. Ele vai ser mais um daqueles adultos. Meu pai não me ensinou a ser mole, fraco. Porque a gente não teve coragem, foi preguiçoso, imaturo. Imaturo. Vivemos de sentimentos. Sentimentos. Toda personalidade madura precisa ter cabeça de gelo, coração de fogo e braços de ferro. Cabeça de gelo para pensar friamente para onde você vai levar o seu filho.
cabeça de gelo para calcular as coisas, para onde você quer ir, um ideal claro, meditado, pensado, um coração de fogo, para que aquilo arda no seu peito e te motive a realizar aquela coisa, para que você tenha clareza do que é importante, do que é menos importante, quando aquilo arde no seu peito. Mas nada disso adianta se você não tiver braços de ferro para executar as suas coisas no mundo. Você pode pensar, pode sentir, mas se você não executar no mundo, nada acontece. Quanto menos coisas você executa no mundo, mais triste você será. Mais triste você será. Porque você precisa realizar coisas. Não adianta pensar, não adianta sentir se você não realiza. Mas você precisa também usar essa cabeça de gelo para pensar o ideal claro, para onde eu quero levar meu filho, por que eu levo ele no jiu-jitsu? Eu levo ele no jiu-jitsu porque o Nicolas falou que era bom ou porque eu acho que aquilo é importante para o meu filho? Eu levo meu filho para uma escola bilíngue porque eu acho importante que ele fale duas línguas ou porque é moda? O problema é que a gente não pensa, a gente não medita para onde quer levar nossos filhos, a gente simplesmente vai colocando lá nas coisas porque é a moda da vez. Eu vi na internet que é bom, então quem falou, você já meditou sobre isso? Pensar friamente, com o coração aquecido, para que você saiba exatamente o que é importante do que é menos importante, a fornalha do coração, a fornalha do coração. Isso é uma personalidade madura. A gente não pode ser esses homens imaturos que vivem de sentimento, que não pensam, que a cada contrariedade mudam o caminho, a cada dificuldade desistem. Começa e não termina. Começa e não termina, deixa tudo sempre meio acabado, não faz as coisas com capricho. Eu lembro, minha esposa me dizia muito isso. Sabe o que falta para você, Nicolas? Capricho. Tudo seu é nas coxas, tudo é elevado. Meu Deus, aquilo me atormentou há muito tempo. Mas eu nunca escutei. Eu só fui reparar nisso quando um grande amigo meu me disse: Ô Nicolas, pô, você tem que fazer as coisas de modo mais profissional. Tá levando as coisas muito nas coxas. Eu falei: caraca, é a mesma coisa que minha mulher me fala há tantos anos. Santo de casa não faz milagre, né? Graças a Deus ela é uma santa, está aqui do meu lado, sempre me guiando pelo melhor caminho. E eu tive esse grande amigo para me orientar. Porque, como você faz uma coisa, como você faz todas as outras coisas. Você pode achar que não. Você faz. Se você leva o seu trabalho mal feito, esse trabalho mal feito é assim na sua casa também. A educação dos seus filhos também é meia boca. Ah, você vai dizer, não, eu sou um businessman, pá, pá, pá. Pode reparar, o seu trabalho não é perfeitamente feito. Ele pode ser um trabalho de resultados, mas nem por isso é um trabalho bom, um trabalho digno que você pudesse apresentar a Deus. Quantos de nós nos escondemos no ofício, no trabalho, nas horas extras, só para fugir de casa, para fugir da tarefa sem aplauso, daquele serviço, sacrifício silencioso? Isso é fuga, isso é imaturidade, porque lá nós não somos o centro das atenções. Lá a gente tem que enfrentar as contrariedades reais, as birras, os choros, as fraldas, a louça na pia. Como aquilo não é gostoso, você não quer fazer. Isso é próprio do homem imaturo. Um homem imaturo é aquele que se molda pelo que sente, não pelo que é. Com a cabeça não se sente, com o coração não se pensa. Tenham clareza disso. Você precisa pensar com a cabeça e sentir com o coração, e não ao contrário. Esse é o ponto aqui. O problema é que, na nossa imaturidade, a gente sempre fica sentindo com a cabeça e pensando com o coração. E isso sempre vai levar você para um caminho errado, sempre vai levar você para um caminho pior na sua vida. Você não vai estar disposto a educar os seus filhos, corrigir eles quando eles precisam ser corrigidos, não vai tratar bem a sua esposa, não vai se calar quando precisa se calar, não vai trabalhar de maneira digna e ordenada, porque você vive à base de sentimentos. E quem vive à base de sentimentos são homens imaturos. Imaturos. O nosso grande problema é imaturidade. Isso não é questão de idade. Não é porque você ficou velho que você se tornou um homem maduro. Muito pelo contrário. Maturidade é conquistada. Conquistada nas pequenas vitórias diárias. No pequeno esforço cotidiano. Fiel no pouco, fiel no muito. É assim que é. Você precisa fazer pequenas coisas para que você consiga fazer grandes coisas. Não adianta você querer fazer algo muito grande se você não teve a competência de lutar diariamente nas coisas pequenas. Você vai falhar. A sua cabeça pode até ter pensado, o teu coração pode até ter ardido, mas na realidade concreta você não consegue executar. Simples assim. Porque você não foi fiel nas pequenas coisas. Você não conseguiu vencer as pequenas contrariedades. Como é que você vai vencer um grande trabalho, uma grande jornada, se você não consegue dar um passo e depois o outro, ser constante? É próprio do imaturo a inconstância. É próprio do imaturo começar e não acabar. Começar e não acabar. Ser inconstante. Começa e logo eu desisto. Por quê? Ser constante exige que você fuja desse sentimentalismo. Fuja. Você precisa fugir disso. Toda hora, cara. Precisa fugir disso.
Quantas vezes a gente fica fugindo de coisas que não são confortáveis, sabe? Quantas vezes a gente desiste muito fácil das coisas. O pai imaturo, ele é explosivo, ele é inconstante, escravo dos próprios prazeres, escravo, você fica escravo das suas vontades. Você precisa comer o docinho, tomar a coquinha, precisa ver o videozinho, precisa passar horas no Instagram rolando ali. Você é escravo das suas vontades mais baixas. Você não tem domínio do seu corpo. Se você não tem domínio do seu corpo, você não tem domínio da sua realidade. Você não consegue dominar a sua realidade, porque a primeira camada da sua realidade, da sua personalidade, é o seu corpo. Se você não domina ele, acabou pra você, filhão. Você não consegue mais dominar o mundo. Ah, você vai dizer, mas eu domino o meu trabalho. Será mesmo? Essa conta vai chegar, a gente é uma coisa só. Não pensa que você é uma coisa no trabalho, outra coisa em casa, outra coisa com a sua família, outra coisa com os seus amigos. Uma coisa puxa a outra. Somos ligados a 4 forças, 4 causas: força física, material, espiritual e moral. A nossa força física, que é a nossa primeira camada, a nossa força moral, as nossas faculdades humanas, a nossa força útil de trabalho, do servir, do agir com a graça, para a nossa força final, que é a força espiritual, que é o que baliza tudo isso. É o topo e o alicerce de tudo isso, é o telhado e a fundação. Porque se você não olhar para as coisas perenes, se você não olhar para o que é importante, entregar cada pequena tarefa a Deus, meu amigo, você vai se perder. O trabalho vai virar vaidade, o seu corpo vai virar vaidade, o seu trabalho vai virar uma idolatria, uma fuga, a sua moralidade vai virar uma brusquidão, uma grosseria sem tamanha. Porque se você não tem uma força espiritual, acreditar firmemente, entregar todo o seu amor a Jesus Cristo, meu amigo, pode escrever, vai dar merda. Se você não vive uma vida espiritual firme, uma vida religiosa, vai dar merda. Ou você corre para Deus, ou você corre de Deus. Não tem neutralidade nisso daí. Não tem neutralidade nisso daí. E é muito difícil viver isso, porque para viver a religião você precisa se humilhar, seguir as regras, seguir os preceitos. E isso não é gostoso. Nem sempre é gostoso. O resultado é maravilhoso, estar na presença de Deus, agir com a graça. Puta, isso é maravilhoso, viver os planos de Deus. Mas para que você tenha esse relacionamento com Deus, você precisa cumprir algumas coisas. E cumprir essas coisas, se você não tiver maturidade, não consegue. Porque você só consegue viver de sentimentos. Você é um menino imaturo. Um menino imaturo. Esse é o negócio. Vive de sentimentos. E, poxa, domingo de sol? Porra, vou pra praia. Ah, hoje eu não vou na missa não, tá muito sol, vou passar o dia aqui. Quantas vezes eu fiz isso? Passar o dia jogando futebol e perdi a missa. Coisa de imaturo. Troquei o que era certo pelo que era mais gostoso. Porra, isso é o mínimo, hein? Isso é o mínimo. Quantas outras coisas, quando você vai pro banheiro lá e coloca o videozinho e se acaba, igual um bicho. Coisa de imaturo. Trocou o certo, sua família, o seu Deus, pela sua vontade mais baixa. Isso é próprio do imaturo. Todas as vezes que você cai nesses videozinhos, amigão, sinto lhe dizer, você é um homem imaturo. Você é um homem que escolhe sempre o mais fácil, sempre o mais cômodo. Mas quando você é um homem que tem domínio, quando você consegue adquirir a virtude da fortaleza, porra, isso muda muito a sua vida. Você não é escravo de prazeres, você não fica preso no celular, em coisas gostosinhas, quentinhas, bonitinhas. Você tem autodomínio, você é constante, porque você pensou no ideal maior, pelo que você vai se sacrificar. Quando você tem o seu porquê muito claro, o como fica mais fácil. Ainda que seja duro, seguir o como. Ainda que seja uma tarefa árdua. Mas você pensou, meditou, e você é maduro o suficiente e tem a virtude da fortaleza, você vai fazer, porque você tem um porquê muito maior, um porquê gigantesco para você continuar. Então você fica constante. E aí você adquire o quê? A virtude da magnanimidade. Pensar grande, querer coisas grandes, parar de viver de migalhas. Quando você fica preso nessas coisas sentimentais, vive à base de sentimentos, você só vive de migalhas. Você não consegue pensar em algo grande. Porque você não foi fiel no pouco. Como é que você vai ter uma vida magnânima? Todo mundo esquece essa virtude, a virtude da magnanimidade. Olha, querer coisas grandes não é ser ambicioso. Não é querer ser avarento. Não, não, eu quero ter uma vida grande. Mas para viver uma vida grandiosa, eu preciso cumprir o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves estar no que fazes. Realize o teu dever e ele te realizará. Mesmo que aquilo não seja gostoso. São José Maria tem uma passagem de São José Maria que ele diz assim: não diga são coisas do meu caráter. Diga são coisas do teu mau caráter. Ser homem. É o ponto número 3 ou 4 de caminho. Ele vai dizer assim:
Ser homem, isso é coisa de falta do teu caráter, falta de caráter. Porra, meu irmão, é falta de caráter. Imaturidade é um caráter mal formado. Você está trocando sempre o que é mais gostoso pelo que é mais fácil. Aí você vai dizer, pô, mas isso aqui não é o diário de pai? É o diário de pai. Mas eu acredito, vivo isso na minha vida e com todos os meus alunos, os meus mentorados, só existe uma casa ordenada quando o homem está ordenado, porque nós somos o pilar. Não adianta você saber todos os hacks, todos os cursos de pedagogia infantil, se você não é um homem ordenado, você só consegue ensinar aquilo que você vive. Não dá para você falar e viver outra coisa, porque o seu filho vai crescer e ele vai perceber, pô, meu pai era um mentiroso. Meu pai mentia para mim, ele dizia que eu tinha que ler. Ele nunca leu um livro. Ele dizia que eu tinha que comer frutas, legumes, e ele nunca comeu, ele só vejo ele comendo chocolate. Meu pai dizia que beber era muito ruim. E ele estava sempre bêbado, jogado. Ele vai perceber, pô, seus filhos crescem, a gente esquece, mas as crianças crescem, pô. As crianças crescem, essas coisinhas fofinhas, bonitinhas, elas crescem. E se a gente não tem uma vida ordenada, se a gente não tem a virtude da fortaleza, meu amigão, você tá ferrado porque você não consegue ensinar nada pro seu filho. Quanto mais virtudes você tiver na vida, maiores as chances do seu filho tê-las também. Esse é o caminho, porque o seu filho vai te imitar, o ser humano é mimético, cara. Você precisa matar o homem velho, renascer em Cristo, matar esse Peter Pan que vive te cercando, com a sininho, jogando pozinho mágico, a luxúria, a vaidade, as coisas gostosas do corpo. Meu amigão, você é um homem. Um homem não pode viver de sentimentos. Um homem não pode viver de sentimentos. Ser amado é uma consequência do teu servir, do teu amar até o final. A nossa vocação aqui é servir, se sacrificar, amar até o fim, imitar a Cristo. E foi isso que Cristo fez por nós. Ele nos amou e nos sacrificou até o fim, servindo, dando seu corpo, a sua vida. O problema é que a gente imagina Cristo sendo essa cara bonita que ele era, um homem gentil, calmo. Mas Jesus era o sinônimo de fortaleza. Ele se calou quando tinha que se calar. Ele foi duro quando tinha que ser duro, quando invade o templo no chicote e acaba com a coisa toda lá. Quando chama os fariseus de hipócritas, seus hipócritas, ele nunca foi covarde. Ele era toda a fortaleza. Ele era perfeito homem, perfeito Deus. E para ser perfeito homem, ele tinha todas as virtudes. E a virtude da fortaleza estava nele. Ele era a fortaleza em se calar e dizer: eu sou o que sou diante dos homens. Ele era o que era. Ele é o exemplo. A gente fica vendo esses quadros da Renascença, onde é tudo muito delicado e tem essa imagem distorcida de Jesus Cristo. Jesus Cristo deveria ser muito forte, muito forte. Era carpinteiro, trabalhou 30 anos, deveria ter um trapézio gigante, os braços firmes, ó, seco. Não deveria ser um homem sedentário, um homem de corpo flácido, cheio de preguiça. Você imagina Deus fazendo um trabalho mal feito? Jamais. Deveria varrer aquela serragem ali com todo cuidado, todo zelo, fazer lá. Imagina, naquela época, você ser marceneiro, não tinha parafusadeira, amigão, era na mão, era pá, 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 girando aqui, ó. Braço forte, ele era toda a fortaleza no seu físico, na sua moral, no seu espírito. Ele era Deus. E ele pede que nós os imitemos. Sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Ele chama todos à santidade. Ele chama todos nós à santidade. O que é ser um santo? Ser um santo é ter todas essas virtudes, é buscar essas virtudes, caindo e levantando, mas sempre lutando, nunca desistindo das coisas. Deus ajuda, sempre, mas sempre ele pega os ignorantes, os que não são os queridos da sociedade, mas nunca os preguiçosos, desocupados, os sentimentaizinhos. Ele era firme na sua fortaleza e ele pega você na sua miséria e transforma em algo grande, desde que você coopere com ele. O milagre, a graça de Deus, age em cooperação. Você precisa mover a pedra, como ele pede lá na passagem com Lázaro, movam a pedra. E aí ele entra e faz o milagre. Tem que cooperar com ele. E cooperar com ele nem sempre é gostoso. Ser constante não é gostoso. Não é você fazer a mesma coisa todos os dias, repetidas vezes. Meu Deus, isso não é gostoso. Isso exige uma maturidade gigantesca. Uma maturidade grande. De saber o que tem que fazer, quando tem que fazer e continuar fazendo mesmo que aquilo não seja gostoso. Isso é próprio dos homens maduros, porque o imaturo vai desistir no meio do caminho. E o imaturo vai educar mal o seu filho e vai dizer: o meu filho é difícil. Você não conhece meu filho. Isso é típico do homem imaturo. Colocar a culpa no terceiro. Nunca assumir para si a sua responsabilidade. Eu sempre digo isso no BOP. Isso é uma filosofia que a gente tem lá dentro. Batalhão Operacional para Pais Extraordinários. No BOP temos uma única filosofia. Tudo é minha culpa. Tudo é minha culpa. Se tudo é minha culpa, só eu tenho os meios de ação para resolver isso. Não adianta você ficar reclamando da sua esposa, do seu trabalho, dos seus filhos. É sua culpa. Olha lá, minha filha. É sua culpa.
É sua culpa. Se você assumir isso, você tem meios de ação, você sai desse vitimismo. Você sai de achar que o terceiro tem poder sobre a sua vida. Porra, você para de achar que a TPM da tua mulher tá estragando o teu dia. Um homem não pode viver dos sentimentos de uma mulher. Pô, sinto muito. Imagina viver à base dos sentimentos da tua mulher. Tá ferrado. Tua mulher ali com os hormônios tudo maluco. Porra, toda semana tá com uma coisa diferente. Vai ver uma vida, meu irmão, vai ser um inferno na tua vida. Porque quem vive assim são os imaturos. São os imaturos, não conseguem pensar. Os sinais estão sempre reagindo, nunca agindo. Nosso papel como homens, como pais, é buscar essa maturidade, buscar as virtudes, buscar a virtude da fortaleza. Só tem um caminho: dominar as 4 forças. Um corpo forte, uma moral reta, um trabalho bem feito, entregue para Deus e uma vida espiritual plena. Não dá para fugir disso, são 4 forças. Isso aí vem desde Aristóteles lá nas 4 causas. A causa material, a causa formal, a causa eficiente, a causa final. A nossa causa final aqui é ser santos, a nossa vocação final é a paternidade. A paternidade nos faz, é o caminho para a nossa santidade. É o caminho ali do sacrifício, aguentar as coisas no silêncio, sabe? Sem aplauso, sem nada, sem ficar buscando validação. Faz o que tem que fazer. Isso é próprio de um homem maduro. Isso é próprio de um homem maduro. O resto é conversa. É conversa fiada. O resto são meninos fingindo ser homens, meninos que vivem de sentimento. E quando vem a contrariedade, quando não está o tempo ideal, quando a coisa não funciona, ele desiste. Isso é próprio do imaturo. Simples assim. Não tem criança difícil, tem homem mal formado. Busque a sua maturidade, busque as virtudes, porque quanto mais virtudes você ter na sua vida, maiores as chances dos seus filhos tê-las também, porque o seu filho te imita. Se o seu filho precisa de um herói, esse herói tem que ser você. E para que surja esse herói, você precisa matar o homem velho, matar esse Peter Pan que fica te seguindo aí, tá bom? Esse é o Diário de Pai. Se você ainda não segue o canal, começa a seguir. Deixa o seu like, seu comentário. Todos os dias tem um vídeo novo aqui no canal. A gente trazer uma reflexão, uma porradinha, um carinho, um afago. Tudo é a vida cotidiana de um pai, né, rapaziada? Sem frescura, sem mimimi, sem ficar inventando a roda. Pais normais que querem viver uma vida digna. Uma vida digna que seu filho possa olhar e querer imitar. Olhar e dizer, poxa, aí tem uma boa vida. Aí essa é uma vida digna de ser imitada. Esse é o Diário de Pai. E para você que quer entrar na minha comunidade, no BOP, Batalhão Operacionais para Pais Extraordinários, clica no link aqui abaixo, está no link aqui da descrição. Encontros semanais, ao vivo, todas as aulas ficam gravadas. Todo mês um especialista diferente para tratar das 4 forças: força física, força moral, força útil, força espiritual. Tem o nosso grupo no WhatsApp, a comunidade de paz. Esse boné que eu estou usando agora nesse vídeo, eu ganhei hoje dos meus alunos, a turma de 2025 aqui, acabei de receber, eles me mandaram com todo o carinho do mundo. Essa é a alegria, nós vivemos lá na nossa comunidade. Não é um curso gravado, é uma comunidade que a gente se encontra toda semana para trazer soluções para a vida de um pai comum, ordinário, a vida comum. Um homem, uma mulher, os seus filhos, o seu trabalho e Deus. Sempre assim, colocando Deus no alto e o resto a gente vem ordenando. Ó, fiquem com Deus, forte abraço e tchau!